Continuando então, do zero ao blockchain, já vimos hash, tá? Já vimos bloco, e nessa aula nós vamos ver então o que é blockchain. Nada mais é do que uma cadeia de blocos. Então olha que bonitinho, nesse exemplo nós temos aqui o bloco 1. E aqui acrescento uma coisa nova, desculpa. Uma novidade. Nós temos agora o código hash do bloco imediatamente anterior. Então, agora entra um conceito novo também, que é o chamado bloco Gênesis. É o bloco inicial de uma transação. Ele recebe o código, o hash prévios, né, como tudo zero, uma sequência de zeros, porque não existe nenhum bloco anterior a ele na sequência, na cadeia, tá, no blockchain. Então ele é o bloco 1. Nesse exemplo não tem dados, mas poderia ter. Ele não tem um bloco prévio a ele e já foi calculado, baseado nos dados, baseado no número do bloco, no timestamp e no número prévio, qual é o hash desse bloco. De novo aqui, ó, ele está com uma dificuldade 4, por isso o hash obrigatoriamente tem que começar com 4 zeros. Depois a gente vai ver aqui, ó, o bloco número 2. O bloco número 2, ele também não tem informação nenhuma dentro dele, não tem problema. Mas olha que legal, o bloco prévio dele obrigatoriamente tem que ser o hash do bloco imediatamente anterior. E aí o hash dele leva em consideração o número do bloco, os dados que estão aqui, o timestamp e o código hash anterior. E aí ele gera o hash do próprio bloco, também dificuldade 4. A mesma coisa, deixa eu vir aqui, a mesma coisa, opa, o terceiro bloco, o quarto bloco, o quinto bloco, tá? Sempre tem aqui a sequência dele, tem o hash do bloco anterior. Para que isso? Para que seja extremamente fácil de você rastrear uma transação. Vamos supor que é uma transação financeira que vem acontecendo desde o começo. E aqui está dizendo que o Reginaldo está transferindo tanto dinheiro para Maria. Mas será que o Reginaldo tem saldo? Para isso a gente olha o bloco anterior, vê qual é o saldo do Reginaldo no bloco anterior. Se o bloco já está minerado, significa que ele já foi validado o anterior a ele. Então essa é uma vantagem. Eu só preciso olhar um bloco para trás. Se o saldo do Reginaldo aparecer nesse bloco anterior, eu consigo então levar em consideração as regras e dizer se ele tem saldo suficiente para fazer a transação que ele está fazendo aqui no bloco 5 ou não. Uma outra coisa bacana, bom, o que já é de se esperar, se eu chegar aqui no bloco 5 e colocar aqui, ó, Reginaldo transfere 15 moedas para Maria. Pronto, o bloco se tornou inválido. Mas olha que engraçado, ele é o bloco 5, ele tem o prévio dele aqui, ó, exatamente o do bloco 4, só mudou o próprio bloco, porque a gente já viu isso anteriormente, desde o hash já viu isso no bloco, alterou os dados, ele altera realmente o número do hash. E coincidentemente ele já começa com um zero, mas deveria ser 4. Então o que eu preciso fazer? Minerar esse bloco. Ele vai levar em consideração então todas as informações, incluindo o bloco prévio, e vai gerar aqui um bloco, né, um hash que começa com 4 zeros e pronto. O bloco se tornou válido. Porém, e se eu disser aqui, ó, comecei a alterar, alterou o hash desse bloco, já não é mais válido, tá? Por mais que eles ainda sejam idênticos, ele já não começa mais com 4 zeros. Então ele deixa de ser um bloco válido. Vou colocar aqui, ó, Reginaldo recebe 50 moedas, por exemplo. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que minerar esse bloco. Ele vai me gerar o hash, vai colocar no hash prévio, que significa que vai alterar esse hash. Eu tenho que minerar esse bloco também. Por isso que o blockchain é considerado seguro. Você não consegue fraudar, você não consegue vir aqui no primeiro bloco e se dar dinheiro aqui, ó. Reginaldo tem 1000 moedas. Porque para eu fazer isso, quando eu altero um bloco anterior, eu quebrei a sequência inteira de blocos, tá? Por enquanto está fácil, porque a gente só está lidando com um blockchain, só eu tenho ele aqui. Eu posso vir aqui então e minerar esse primeiro,
para tornar ele válido. Espera um pouquinho. Legal. Aí eu venho aqui, não vou fazer alteração nenhuma, só quero dizer que eu tinha as 1000 moedas. Vou minerar esse daqui, vou torná-lo válido. Venho aqui, vou minerar esse para tornar válido. Agora eu venho, torno válido, porque eu tinha 1000 moedas, posso transferir 50. Aliás, recebi mais 50, né? E agora venho aqui finalmente e minero. Beleza, agora todo o blockchain é válido, todos eles foram validados aqui, foram minerados, acharam um valor hash que segue, que obedece à dificuldade. Mas, por que, de novo, por que é seguro? Imagina um bloco que não sou só eu que tenho, a gente vai ver isso aqui no distribuído. Outras pessoas têm um bloco. Se eu alterar um, a cópia dos outros não vai ser alterado. Então, isso é uma coisa bem bacana. Além do custo de mineração, não é simplesmente pressionar o botão, não é rápido assim. Eu vou mostrar daqui a pouco uma aplicação que está simulando a mineração de blockchain de verdade. O negócio é muito complexo. Aqui a gente está com uma dificuldade 4 para conseguir minerar durante uma aula. Na próxima aula eu vou mudar a dificuldade aqui para, por exemplo, 5 e vocês vão ver o tamanho do número nonce que ele vai gerar. Antes de entrar no modo distribuído, eu vou voltar aqui e vou mudar a dificuldade. É, é um poder de processamento incrível que é necessário. Então, se você está desfazendo alguma alteração e você tem que reprocessar todos eles, além de você, entre aspas, né, pagar, porque o minerador recebe um prêmio por ter conseguido validar o seu bloco, além de ser caro, é demorado demais. Então você não consegue voltar e alterar um bloco anterior. O correto é assim: ah, mas eu não tinha 1000 moedas, então eu tenho que vir agora e criar um novo bloco, então o último bloco, e fazer a correção. Então vamos supor que era 100 e eu digitei 1000 por engano. Aí eu recebi mais 50, então eu tenho que dizer agora que o Reginaldo tem 150 moedas. É assim que se corrige. Ele nunca deveria ter 1000 moedas. Foi um erro de digitação. Por exemplo, tá? Um exemplo bem bobo, mas só para mostrar que, como um livro razão, você não apaga uma transação que aconteceu, você cria uma outra para justificar ou para corrigir aquela, tá? E pronto, a partir de agora esse bloco é válido também. Então, para essa aula era isso, eu queria mostrar o que é o blockchain, já está ficando mais divertido aqui. Na próxima aula eu vou mostrar de novo, só que eu vou mudar a dificuldade, eu vou colocar uma dificuldade um pouquinho maior, tá? Não somente 4, eu vou ver 5 ou 6, até onde dá para ir, que dê para gravar em uma aula, que ele consiga encontrar o número, para a gente ter uma noção um pouco maior da dificuldade, do tempo, do custo de processamento que é para gerar uma cadeia de blocos. Ok, pessoal? Então vejo vocês daqui a pouquinho.